Ave Maria, sou servo missionário Roberto. O catecismo da igreja vai nos ensinar, né? Parágrafo 80. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si internamente unidas e em comunicação, pois provindo ambas da mesma fonte divina. Por que da mesma fonte divina? Porque é o mesmo Espírito Santo. É que os apóstolos pregaram por ação, João 16, 13, Atos Apóstolos 2, 10, o Espírito Santo. Primeiro pregar, Pedro, cheio do Espírito Santo, os apóstolos cheios do Espírito Santo, foram revestidos da força do alto. E a pregação fez de duas maneiras. Foi transmitido de duas maneiras. Primeiramente, oral, vinda do magistério, porque o magistério se tornou pública, ou público, se preferir. E os apóstolos pregaram. E a escritura não está acima da tradição, acima do magistério, não. Ambos provindos da mesma fonte, da mesma unidade. É isso que nós acreditamos. O pilar. Por quê? Não só a escritura. A reforma protestante, a loucura de Lutero, é só a escritura. Doutrina, fundamento de homem, só a escritura. Desprezando a tradição do magistério. Simples entender isso. Invenção humana. Olha só. É bem claro. Ó. Provindamos da mesma fonte divina. Foram desde certo modo um só todo. E tende para o mesmo fim. Tanto uma como a outra torna-se um presente fecundo na igreja. O mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Ó. Mateus 28, 20. Então, meu irmão, se tem apologeta protestante falando que os pais apostólicos defendiam a sola escritura, não. A sola escritura vem da pregação oral dos apóstolos. E Paulo fala ainda. Ah, mas eu creio na sola escritura. Sim, amém. Você crê. Você crê no que você quer. Porque Paulo fala guardar a tradição via oral e escrita. Carta escrita por nós. Que nós somos ministros da nova aliança. Olha só que interessante. É isso que os pais apostólicos defendem. Ah, aqui não está. A verdade será conhecida pela escritura, não. Pela igreja. Por que pela igreja? Porque o Espírito Santo, Mateus 28, 20, assiste a igreja. Segundo Tessalonicenses, os caras jogaram fora a tradição. 2,15, ó. Assim, pois, irmãos, ficar firme e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste. Nós quem? Nós, ministros aptos da nova aliança. Ah, mas Paulo em Atos Apóstolos 17, Atos Apóstolos 18, está ali pregando a sola escritura. Sim, velho testamentário, porque não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento era pregado via oral. Pela inspiração, unção do Espírito Santo. Porque eles foram revestidos do Espírito Santo. Revestidos do Espírito da verdade. Para edificar a igreja. Com o quê? Com a convivência com o que aprendeu com o verbo. Simples entender isso. Olha só, Paulo ele é bem específico. Segundo Tessalonicenses 3,15. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai, ó, os ensinamentos de quem? É dessas divisões? É o ensinamento de Lucas Manzoli? É o ensinamento de Rodrigo Mocelin? É o ensinamento de Rafael Pablo? É o ensinamento de Rodrigo Silva? É o ensinamento do novo templo do rei Salomão lá que fundaram? Edificaram outro templo? Não, nós apóstolos. Ensinamento que de nós aprendeste, nós, seja por palavras, seja por carta nossa. Olha só, bem específico, porque 1 Timóteo 3,15, a igreja ela é coluna sustentáculo da verdade, baluarte da verdade, porque Mateus 28, 20, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. E quem são os ministros aptos da nova aliança? Que foi confiado a tradição, a pregação oral. Aí você pega em 2 Coríntios 3, Paulo ele deixa bem claro, meus queridos. 3, 6. Ele aqui não fez apto para ser ministro da nova aliança. Não a da letra, e sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só.
Vamos agora resumir, entender o que? Mateus 28, 20, o Espírito Santo assiste a igreja. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. João 16, 13, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Ali fala, vocês não falarão por si próprio, mas o Espírito Santo que está falando através da boca deles. Olha só. E que sabedoria que Paulo fala em 1 Coríntios. Olha só, cara. Essa é a igreja de Cristo. Ó. 1 Coríntios 1, 5. Nele foste ricamente contemplado com todos os dons, com toda a palavra e os da ciência. Olha só, cara. Olha do que eles foram revestidos. Ainda você pega aqui em 1 Coríntios 12, 29. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos os milagres, têm toda a graça de cura, fala todas em diversas línguas, interpreta todas. Olha só. Que interessante. Por quê? João deixa bem claro. Eles foram revestidos da força do alto. Eles foram revestidos da força, que é o Espírito Santo. João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade. Ó. Por isso que você tem que estar na verdade. Que verdade é essa? Mateus 28, 20. Mateus 16, 18. Sobre ti, Pedro, e ficarei na igreja. Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Que não é essa a verdade. São verdades de outro Jesus diferente. Fundamento em invenções humanas. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Olha só. Então, meu irmão, esquece. A tradição é a inspiração do Espírito Santo. O magistério se tornou público. Inspiração do Espírito Santo. Os apóstolos pregando, os apóstolos 4, 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, eles são inspirados pelo Espírito Santo. Atos Apóstolos 5, 16, 15, 16, a sombra de Pedro curava. Pedro ressuscitava, Pedro converteu. Por quê? Eles foram revestidos, como diz o catecismo, da força milaculosa do Espírito Santo. A Escritura não está acima, como diz os doutores, invenções humanas. Eu só preciso da Bíblia, é a única fonte de verdade, etc. Não preciso da igreja, não preciso do magistério, não preciso da tradição. Como você vai conhecer a verdade sem a tradição oral? A igreja acredita 3 pilares: o magistério, a tradição oral e a tradição escrita, que vem desse magistério, que é a coluna sustentáculo da verdade. Todos os pais, São Policarpo, Santa Soquia, tantos aí, defendia a tradição via oral. Porque os apóstolos foram revestidos da força do alto. Cheio do Espírito Santo. Simples entender isso. Se você despreza o magistério, você está desprezando o próprio Espírito Santo. Não, se só fica com a Bíblia, você está desprezando a pregação dos apóstolos, porque os apóstolos deram a vida para você ter acesso à verdade através do magistério. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.